Olá, eu sou o arquiteto Wagner Pangoni, eu vivo de arquitetura há mais de 28 anos, eu tenho duas especializações na área de arquitetura, uma em viabilidade econômica e a outra na sustentabilidade do espaço arquitetônico. Eu trabalho com docência acadêmica há mais de 15 anos, eu já orientei mais de 200 alunos, já passaram milhares de alunos pelas minhas disciplinas de projeto e por causa disso eu desenvolvi o método do arquiteto infalível e por isso eu estou aqui, para te formar e te fazer um arquiteto infalível. Eu tenho falado aqui sobre algumas coisas importantes, eu contei um pouco da minha história, que vale a pena você ouvir, entender um pouquinho desse universo que atinge todo mundo. Eu falei sobre captação de cliente, eu falei sobre construção de equipe, conhecimento de software, eu falei sobre não ter medo de visitar a obra, eu tenho falado algumas coisas muito importantes para você, que isso tudo faz parte da construção de ser um arquiteto infalível. Então eu preciso que você tenha esse conhecimento. Corre lá, assiste essas coisas que nós estamos falando, porque eu vou te tornar um arquiteto infalível. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre erros cruciais que um arquiteto não pode, em hipótese alguma, cometer. Antes de eu entrar direto no assunto, eu quero que você se inscreva no canal e dê um like nesse vídeo, que vai ajudar bastante. Por que eu estou falando dessas coisas hoje? Teve uma vez que eu estava com os meus alunos em sala de aula, não eram alunos recém-ingressados, famosos calouros, tá? Que normalmente tem esse tipo de problema, não. Eram alunos que já tinham caminhado um tempo comigo na universidade e por um acaso eu fiz uma pergunta para eles, eu falei assim, mais ou menos o tamanho dessa sala, quantos metros tem essa sala? Aí eles não me responderam de imediato. E eu olhei e falei assim, não, pera, tem um negócio errado aqui. Pera aí. Eu falei, não, para. Aí eu peguei e falei assim, pega um papel agora. Eu devia ter uns 20 alunos na sala de aula, mais ou menos. Uma sala grande, mas tinha só uns 20 alunos. E eu falei assim, pega um pedaço de papel. Olha para essa sala. Não saia do seu lugar, fica no seu lugar. Olha para essa sala e me dê a largura e o comprimento dessa sala. Escreve aí. Alguns nem conseguiram escrever. Alguns ficaram olhando, olhar para um lado, olhar para o outro. Até parece que estava escrito em algum lugar quando media a sala, né? Outros olhavam para o chão, outros olhavam para o teto, não sei o que estava acontecendo. E depois de um tempo, pronto, os que escreveram, né? Os que escreveram, quanto tem? Uma disparidade, né? Eu lembro até hoje, a sala tinha 9 metros de largura e tinha 11 de profundidade. E os alunos? Aqui tem uns 6 metros, professor. Por quanto? Por uns 8. A sala, visivelmente, ela era mais comprida do que larga. E eles colocaram, é quadrada. Um colocou 7 por 7. E eu falei, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui que é perigosíssimo. Eu tenho que consertar isso. Porque isso lá na frente vira um problema. Assim como... escolha de um material, um arquiteto amigo meu escolheu um material para piscina, uma piscina linda, uma piscina maravilhosa que o cara projetou, fez a piscina, teve a escolha do material, ele escolhe um material belíssimo, caríssimo, escolhe o material, quem falou que aquele material era feito para ser colocado em borda de piscina? A piscina todo mundo usava num dia quente, é lógico, mas no dia quente aquele determinado material esquentava e sapecava o pé. Menino, sabe aquela história de pegar a aguinha assim, jogar na borda para poder pisar, para poder sair, porque ninguém conseguia entrar, tinha que quase que pular de longe e tal, tudo. Não pode. Outro vacilo. Então eu tenho que hoje corrigir você, eu tenho que passar para vocês esses erros cruciais que você não pode cometer. E o primeiro deles, primeiro erro que você não pode cometer de jeito nenhum, é não ter a noção exata do tamanho do espaço, relacionado a esse exemplo aí dos alunos na sala de aula, tá? O que acontece? Você precisa ter um conhecimento de escala, mas essa escala é dentro de você, é um conhecimento visual da escala. O que eu estou falando? Você precisa
saber quanto que é 30 centímetros. Você precisa pegar uma lapiseira e marcar um ponto e outro e falar, aqui tem 30 centímetros, aqui tem 40, aqui tem 50, isso aqui é meio metro, isso daqui são 10 metros. Você tem que ter na sua mente quanto que é um espaço 5 por 5. Vou fazer um quarto, aí na hora do desenho o quarto fica 5 por 5. A sua cabeça de imediato, ela já começa a entrar, ela coloca você dentro de um espaço 5 por 5. Você conhece, você está dentro do espaço 5 por 5. E você fala, não, se eu colocar uma cama, ela vai ficar ali, vai sobrar aquele tanto de espaço. Sabe aquele olhar ao longe assim? Não, sobra tanto de espaço, tal, tudo. E isso é 5 por 5, que não é 4 por 4. 4 por 4, não, se eu colocar 4 por 4, a cama e o armário, não vai sobrar espaço ali. Isso tudo é direto, isso tudo não é desenhando. Você não pode perder tempo com isso. Tá? Você tem que saber, não, daqui até ali tem uns 5, 6 metros, não, até ali tem 10 metros. Agora, isso, você fala assim pra mim, mas eu não tenho isso. Não tem isso porque você não treinou ainda. Comece a treinar. Entendeu? Comece a treinar. E você precisa desse instrumento. Você precisa parar e olhar 2, 3 metros, 4 metros, entendeu? 5 metros, 10 metros, escalas maiores, entendeu? Ah, aqui tem uma praça enorme, de 8 por 8. 8 por 8 não é uma praça enorme nunca, é um canto. Entendeu? Mas uma sala 8 por 8 já começa a ter um certo tamanho. Então você precisa ter essas referências. Primeira coisa, você precisa ter referência métrica. Você não pode ficar sem ter esse conhecimento. Segundo erro, você não pode especificar um material sem conhecer todas as características técnicas dele, que é o exemplo da piscina. Você não pode escolher um material de maneira rápida pelo acabamento, levar o cliente na loja de materiais. Você precisa tomar muito cuidado, porque você vai estar envolvido com aquele momento, o cara está preocupado com o preço e a aparência, e você está responsável pelas características técnicas, refração, se esquenta, absorção de calor, você tem que conhecer isso, durabilidade, se aquele material dura e dura quanto tempo. O seu cliente não tem essa obrigação e ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com duas coisas: acabamento, a beleza, e está preocupado com o preço. Ele não tem a responsabilidade de conhecer tecnicamente. E se você embarcar nessa, você cai do cavalo. Por quê? Porque o erro vai ser seu. Lá no final, quando estiver assentado, quando o material estiver instalado, que vão descobrir. Aí ele vai falar, pô, mas o cara nem para lembrar disso. Então, todas as vezes que você estiver especificando o material, tenha a disciplina de conhecer tecnicamente todas as características. Sabe o que é isso? É aquilo que está na caixa, é aquilo que está no site que fala características técnicas, tá? Você leia aquilo com cuidado, porque senão pode ter um gapzinho ali, pode ter um negócio ali que faz você cair do cavalo e vai ficar um negócio errado lá na frente. Então, o segundo erro, você não pode deixar de conhecer todas as características técnicas de um material antes de indicá-lo. E o terceiro erro é o seguinte: depois que o mal feito está feito, não tem como consertar. E o terceiro erro está vinculado a isso que eu estou falando. Quer dizer, se o mal feito já estiver lá feito, não tem como remendar. E às vezes esse remendo, ele não está lá no final da ideia, ele está no começo da ideia. Então o terceiro erro é: você não pode levar adiante uma ideia que está ruim. Lá na frente alguém vai descobrir. Talvez o motivo disso seja a falta de tempo. A ideia, você mesmo sabe que a ideia não está tão boa, mas infelizmente, né? Deixa eu ver lá, eu faço um desenho melhor, tal, tudo, vou acabar levando essa mesmo. Não tem tempo? Então você não pode, você tem que ser disciplinado e entender que uma ideia ruim, ela tem que ser descartada. Uma ideia mais ou menos ruim também deve ser descartada. Porque senão lá na frente alguém vai perceber esse erro. E em cima desse assunto eu separei duas perguntas que colocaram lá no direct do Instagram e eu vou responder para você agora. Vamos lá, primeira, Giovana Sobrinho. Vou levar meu cliente na loja de construção essa semana. Essa pergunta é boa. Como eu faço para ajudá-lo a escolher o material certo? Ele é muito empolgado. Bacana. Você vai encontrar essa situação várias vezes, Giovana. O que acontece? Lembra que eu falei? A responsabilidade técnica é sua. Qual que é a responsabilidade dele? A dele é beleza e preço, entendeu?
Para você não atrapalhar a escolha dele, deixa bem claro, você vai auxiliá-lo, mas tem que deixar evidente, até para você mesmo, que a escolha é dele. Ele que está escolhendo, tá? Você está colaborando para a escolha dele. Se ele te der a carta branca, não, você pode escolher, é outra coisa. Mas se ele está junto com você é porque ele quer escolher. Então entenda isso e respeite isso. Só que ele vai escolher pela beleza e pelo preço. As questões técnicas se referem a você, compete a você. Dica: defina qual a loja que vocês irão visitar. E vá antes na loja. Vá no meio, combinou aí no sábado, quarta, quinta-feira, dá uma ida na loja sem compromisso, visite, porque aí você vai ter tempo de olhar tecnicamente os materiais, você vai poder tirar suas dúvidas lá na hora, porque essas dúvidas vai ficar até chato. Se ele tá lá escolhendo e você, pera um pouquinho, mas e a refração? Como que é isso? Ele vai achar isso chato, entendeu? Ele quer matar o tempo dele daquele jeito. Então você seja preditivo, vá antes, sabe? E já determine, eu tenho certeza que ele vai gostar disso. Eu tenho certeza que isso aqui ele vai gostar. Tenho certeza que ele não gosta disso, tal, tudo. E você já mata as questões técnicas. Tá aí a dica pra você, tá bom? Um abraço, Giovana. Outra coisa, Flávio Figueiredo. Pangoni, eu tenho um terreno minúsculo e um programa de necessidades de um cliente que é enorme. Ih, bem-vindo ao time. Até sinuca, mesa de sinuca, mesa de pôquer, né? Piscina com raia olímpica de 50 metros, é assim mesmo. O que você faria? Tá. Vamos lá, vou te dar uma dica. Você tem que tomar o cuidado que, se você ficar escravo daquele programa, você de imediato já percebeu que o terreno é pequeno. Tem duas situações aí, hein? Tem a situação que o terreno é pequeno e tem a situação que você tá com preguiça de colocar tudo. Cabe, você tá com preguiça, né? Não, vai me dar trabalho demais. Aí você lembra do contrato e fala, não, mas não tô ganhando para estudo e tal. Aí você fala, não vai caber tudo. Não é assim também não, né? Lembra da expectativa do que o cliente quer, você tá ali para atendê-lo. Mas ó, se realmente o cliente o terreno é pequeno do cliente e ele tá melocubrando, ele tá cheio de ideias, tal, tudo, você não pode ser escravo desse programa, tá? Porque o que vai acontecer? Você vai colocar tudo e porque talvez você não tenha uma noção de espaço plena, você vai fazer coisas minúsculas, coisas grandes, e ocupar espaços ruins, tal. Então você não pode. Para você não cometer esse erro, ajude-o a construir as coisas da melhor maneira. Entendeu? Já anuncia para ele, fala assim, olha, eu já adianto que talvez, né, você não vai conseguir colocar isso tudo. Eu tenho algumas ideias, mas não dá só notícia ruim e não dá solução, né? Você fala, eu tenho algumas ideias. Por exemplo, o escritório que você quer, ele pode funcionar junto com um quarto de hóspede. Isso você não falou quando eu te passei o questionário, né, do manual lá, que está até à sua disposição aí, né? Você não colocou lá, mas é uma solução. Você prefere abrir mão do escritório, abrir mão do quarto de hóspede ou fazer um lugar híbrido? Bacana demais, entendeu? Então ajude-o, mas não seja escravo, tá bom? Um abraço. Só para relembrar, então, você tem que tomar muito cuidado para não ter os seguintes erros. Primeiro, não ter a noção exata do espaço. Treina, você consegue. Segunda coisa, você precisa traduzir as características técnicas do material. Conheça os materiais tecnicamente. E a terceira, não leve uma ideia ruim adiante. Alguém vai descobrir. Se ela tá ruim, meio ruim, descarta e continua em cima de outra ideia. Tá bom, gente? Se você quiser fazer a sua pergunta, vai lá no Instagram, tem lá a caixinha, lá o direct, coloque a sua pergunta lá que eu tenho a maior satisfação em responder. Me acompanha também na minha comunidade secreta do Telegram, Arquiteto Infalível diz, que eu quero dizer umas coisas específicas para você. É por aqui que a gente termina. Um abraço e fogo na bomba.